É essencial ter com a gente hoje, nesta edição do CNN Prime Time, o nosso analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. É interessante ver todos esses ambientalistas discorrendo por que o texto foi ruim, foi fraco. Mas eu pergunto para o senhor, na sua visão de especialista e de conhecedor da ciência, sabedor do que provoca todo o risco que nós temos, já estamos vivendo, dos eventos extremos na natureza. Eu pergunto, o que mais tocou o senhor na ausência deste rascunho apresentado hoje? Professor, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos. Um prazer estar de novo com vocês. Veja, Márcio, a maior surpresa é a falta de sensibilidade dos participantes que se negam a colocar a rota, né, o mapa do caminho na rota de eliminação do uso de combustíveis fósseis ao longo das próximas décadas. Como se não bastasse todos os eventos que a gente vem presenciando, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né, eventos extremos que vêm se sucedendo com cada vez maior intensidade. E lembrando que os combustíveis fósseis, eles respondem por 80% das emissões acumuladas de CO2 na atmosfera, né, de dióxido de carbono. O que me espanta é a falta de sensibilidade para com essa situação. Ou seja, nem colocar no documento, no rascunho do documento, o termo combustível fóssil. É como se isso fosse para eles um enorme pecado constar isso, um enorme pecado reconhecer o óbvio, mas eu fico, sinceramente, Márcio, eu fico estarrecido com essa falta de sensibilidade e também com a perspectiva de que talvez a gente chegue a um não acordo. Existe, infelizmente, essa possibilidade e nós estaríamos diante de uma cisão importantíssima dentre os grupos que participam da COP. Né? A Colômbia já sinaliza com a realização de uma conferência desses 80 países que aderiram, no primeiro momento, ao mapa do caminho e para discutir discutir exatamente o que fazer, como fazer no próximo ano, né? Esse evento chegando no próximo ano. Então, veja, isso sinaliza uma possibilidade muito triste, muito preocupante de ruptura, porque a falta de sensibilidade é enorme. Eu até entendo o fato desse mapa não ter sido mencionado na COP anterior, que foi no Azerbaijão, que é um país produtor de petróleo, é um país que, em que pese todo o respeito ao povo da região, não é um país que prime, né, pela facilidade de manifestações democráticas. Ao contrário, aqui no Brasil nós tivemos todas essas possibilidades, vários grupos participaram, ou seja, o diálogo franco e aberto se estabeleceu, mas infelizmente eu vejo essa triste possibilidade de nós não chegarmos a um acordo, porque o acordo ele tem que ser estabelecido por consenso. Ou seja, de um lado nós temos um grupo grande, né, um pouco menos da metade, mas é um grupo significativo, são 82 países que querem que a menção aos combustíveis fósseis esteja, né, a redução do consumo de combustíveis fósseis esteja no documento final. E, por outro lado, nós temos um outro grupo de países que reluta muito em constar num documento, que isso conste num documento. Se esses dois grupos não chegarem a um acordo, nós corremos o risco de não termos, efetivamente, um texto final que sinalize, né, um acordo minimamente, por mínimo que seja, nessa COP. É um risco que todos nós corremos. Agora, professor, é interessante também perceber a informação que o Vinícius Murad nos trouxe há pouco sobre o fóssil do dia, é um prêmio dado diariamente, e o fóssil da conferência foi para dois grupos, né? A Arábia Saudita, a nação, o país Arábia Saudita, claro, pela produção de petróleo. A gente sabe como os árabes são os grandes, ou alguns dos grandes obstáculos para um avanço do texto na questão de combustíveis fósseis, mas o outro grupo foi a União Europeia. E aí eu acho que é um outro ponto também relevante que a gente precisa falar. Dinheiro, financiamento. Como está difícil tirar dinheiro de países ricos para fazer a adaptação climática.
Márcio, nessa semana eu tive a oportunidade de mencionar isso no meu blog na CNN, comentando que os países ricos, eles financiaram boa parte do seu desenvolvimento, e aí inclui a União Europeia, porque em bloco ela é um dos principais, se não o principal, responsável pelas emissões acumuladas de gases de efeito estufa. Esses países eles financiaram seu desenvolvimento com emissões de gases de efeito estufa, consumindo carvão, petróleo e gás. E esse passivo ambiental preocupa e causa transtornos para todos nós hoje. As mudanças climáticas têm, em grande parte, origem nesse desenvolvimento e eles se recusam a reconhecer isso e pagar, né, pelos danos cometidos. E como é que eles pagariam isso? Financiando a adaptação e mitigação climática dos países pobres, dos países em desenvolvimento, aqueles que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. Então, de novo, essa falta de sensibilidade é muito grande porque durante mais de 100 anos esses países emitiram gases de efeito estufa. É claro que nos últimos 50 anos isso passou a ser uma preocupação efetiva, mas isso não elimina esse passivo que eles geraram. E mesmo diante disso, eles se recusam a literalmente colocar a mão no bolso e falar assim, olha, reconhecemos a nossa culpa, vamos aqui financiar a adaptação, mitigação climática, especialmente para os países pobres e os países em desenvolvimento. Então, de novo, essa falta de sensibilidade, juntamente com essa negativa de mencionar combustíveis fósseis no documento final, é estarrecedora. Eu não tenho outra palavra para qualificar isso. Eu posso até parecer exagerado, mas eu lembro de uma entrevista, se não me engano, foi hoje de manhã, do Carlos Nobre, que ele deu para a CNN. O Carlos Nobre é um dos mais renomados cientistas mundiais, especialista em clima, especialista em Amazônia. Ele falou assim, é urgente a necessidade de redução, né, de eliminação do consumo de combustíveis fósseis, porque senão nós vamos adentrar numa mudança de 2 graus e isso pode gerar efeitos imprevisíveis, efeitos inesperados no clima em todo o mundo. É isso, a esperança é a última que morre, como bem disse o ministro dinamarquês. Vamos esperar a senhora cantar, ou seja, vamos esperar até o último minuto e ver que resultado sai da negociação de hoje, ou talvez amanhã, ou até mesmo domingo, porque na história das COPs não é novidade, não seria a primeira vez que uma Conferência do Clima foi esticada para chegar a um consenso, para buscar esse consenso, e sempre teremos o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, para ajudar a gente a entender se tivemos avanços, se fomos ousados ou não, ou se ficamos na mesma, e como várias pessoas estão dizendo aqui em Belém, se a vinda para cá, se essa COP sendo realizada nessa região, nesse contexto, nesse cenário amazônico, em risco, se não serviu para nada. Por enquanto, muito obrigado, professor Pedro Cortes.